Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. E hoje, dando continuação ao nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa revista é do segundo trimestre, nós estamos agora em 2021. O título dessa lição é Os Dons Espirituais e Ministeriais Servindo a Deus e aos Homens com Poder Extraordinário. E essa lição, essa revista, é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos, e agora nós alcançamos também a lição de número 13, que tem o título A Multiforme Sabedoria de Deus. Queridos, essa é a última lição desse segundo trimestre, mas então nós damos continuação no nosso estudo. Prosseguindo com o nosso estudo, o texto dessa lição se encontra em Efésios capítulo 3 e o versículo 10, que está escrito assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Na verdade prática, diz o comentarista, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo. Prosseguindo com o nosso estudo, nós vemos aqui o versículo-chave para a leitura bíblica em classe, se encontra em Efésios capítulo 3, versículo de 8 a 10, e também em 1 Pedro capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, muito cansativo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o Senhor Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Glória a Deus. Prosseguindo então, querido, nós vemos aqui o objetivo geral dessa lição é mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina. Os objetivos específicos são 3. O primeiro tópico, nós vamos explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. E no segundo tópico, elencar as qualidades dos bons despenseiros dos mistérios divinos. E o terceiro tópico, correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. Então, nós vamos aqui estar seguindo esses pontos. Nós vemos aqui então o ponto central: a multiforme sabedoria divina se manifesta para a pessoa simples. Então, esse poder de Deus, ela se manifesta também para pessoas simples, né? Na introdução diz o comentarista: o Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. E era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Amém? Então, prosseguindo com o nosso estudo, nós vemos aqui o primeiro tópico, os dons espirituais e ministeriais. O primeiro subtópico são diversos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e versículo 10, são mencionados novos dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais em outras passagens bíblicas, já mencionadas em lições anteriores desse trimestre, como Romanos capítulo 12, versículo 6 ao versículo 8, e o 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 28 ao versículo 30, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, versículo 11, e Hebreus capítulo 2, versículo 4. São os dons na esfera congregacional. Em Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 11, e 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Então nós vemos aqui que existe os dons na esfera congregacional, né? Toda pessoa que congrega ali também, eles vão ter os dons, né? Todos nós podemos ter os dons aí congregacional e também temos os dons espirituais na esfera ministerial, né? Por isso que tem pessoas que eles desejam ali, que eles têm o dom de ministério, de ser um pastor, um profeta, um evangelista, mas tem outras pessoas que eles não têm nem esse desejo de ser um pastor, de ser um profeta, mas ele também tem também os seus dons, né? Deus usa eles com os dons também, só que eles não têm esse chamado, muitos não têm nem esse desejo, às vezes, de ser um pastor, né? E isso são a maioria. Segundo subtópico, nós vemos aqui, são amplos. Então, a sabedoria de Deus é multiforme e plural, quer dizer, são vários dons, não são só aqueles novos dons que a gente aprende ali
em Coríntios, né? Prosseguindo, é manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristã espalhada pelo mundo. Então, são variedade de dons. Nós vemos que o terceiro subtópico, dádiva do Pai. Outros excelentes dádiva de Deus dispensada à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são. Nós vamos aqui então, essas dádivas que Deus nos dá, esses dons, vamos aqui a letra A dádiva do amor. Então, essa aqui é a dádiva do amor, é um dos mais preciosos, né, que o apóstolo Paulo fala ali. A grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu único filho, o seu filho amado, né, para salvar a humanidade. Bem, queridos, versículo em João 3,16. Este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Na letra B, a dádiva da filiação divina. Veja só, queridos, Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então, é interessante a gente observar, né, que mesmo que a pessoa seja ali das trevas, mas em Cristo ele é filiado e passa a ser agora filho de Deus. Olha só, queridos, que grande dádiva que Deus nos concedeu, né? Concedeu aos seus filhos. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. Então, Efésios capítulo 2, versículo 19. Então, essa dádiva de Deus, que é da filiação, é uma dádiva que Deus, né, vai em encontro da pessoa, tornando ela membro da família, filho de Deus. Então, isso é maravilhoso, queridos, né? Para a sua igreja, na letra C, o ministério da reconciliação. Olha só, o apóstolo Paulo explica milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Então, queridos, nós vemos ser essa reconciliação, né? Isso aqui para nós, né, o apóstolo Paulo, ele fala como um milagre, né, que é a salvação em Cristo Jesus. Todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna, mas de salvação agora também. Quer dizer, todo ser humano, nós temos essa esperança de salvação na vida eterna, mas agora também nessa vida que nós estamos aqui, temos também a salvação. Quem está em Cristo é uma nova criatura e o resultado disto é que Deus faz tudo novo em sua vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e nós vemos aqui a síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1. Os dons espirituais e ministeriais são diversos e amplos. Então, os dons espirituais e ministeriais são diversos, né, que Deus dá essa dádiva para nós, para a sua igreja. Prosseguindo, nós vemos aqui o segundo tópico, bons despenseiros dos mistérios divinos. No primeiro subtópico, com sobriedade e vigilância. Veja só, o despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho. Então, esse dispenseiro, né, que é o profeta, que é o apóstolo, que é o evangelista, ele tem que buscar na dispensa celestial, né, o melhor alimento para o rebanho, né, para a igreja. Então, nós vemos aqui que Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. Veja só, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Então, esse apóstolo, esse candidato, esse pastor, ele tem que ter essa vigilância, e esse candidato ele tem que ter essa habilidade indispensáveis, né, ao exercício do ministério, de buscar, né, para passar para a igreja do Senhor. Por isso, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Efésios, capítulo 5, versículo 18. O fiel dispenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício, né, do ministério dado por Deus. Então,
esse obreiro, esse homem de Deus, ele nunca perde essa sobriedade da vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Segundo subtópico, amor e hospitalidade. Os despenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Então, mediante essa sabedoria que ele busca do Senhor, ele vai ter esse trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisas alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Então, amar sem pedir nada em troca, Esta atitude é a verdadeira identidade daqueles que denominam discípulos do Senhor Jesus. João, capítulo 13, versículo 34 ao 35. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas, crentes ou não crentes, pobres ou ricas, cultas ou não. Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes. Hebreus capítulo 13, versículo 2 ao versículo 3. E a hospitalidade, queridos, é o acolhimento, é o bom trato com todas as pessoas, crentes ou não crentes, pobres ou ricas, cultas ou não. Então este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz aos crentes em Hebreus capítulo 13, versículo 2 e versículo 3. Terceiro subtópico, o despenseiro deve administrar com fidelidade. Então esse despenseiro, ele tem que administrar a igreja do Senhor com fidelidade. Não só a igreja do Senhor, mas todas as coisas, mas principalmente a casa do Senhor. A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelos e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como despenseiros, glória a Deus, da multiforme graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, pregando, ensinando, administrando o corpo de Cristo, tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como os ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. Por isso, os despenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Efésios, capítulo 3, versículo 10. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. Os bons despenseiros dos mistérios divinos devem apresentar sobriedade, vigilância, amor e hospitalidade e fidelidade ao Senhor. Então, tem que ser fiel ao Senhor, esse obreiro, em tudo. Amém, queridos? O terceiro tópico, os dons espirituais e o fruto do Espírito. O primeiro subtópico, a necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Então, os dons, queridos, espirituais são indispensáveis para a igreja do Senhor. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença do poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo, curar as enfermidades. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 ao versículo 20. Então, os dons do Espírito são ainda mais necessários. É o tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual aos crentes em Jesus. Hebreus capítulo 3, versículo 2. Segundo subtópico, os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, versículo 31.
Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor, capítulo 13, está entre os assuntos espirituais, capítulo 12 e 14. E ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. O apóstolo Paulo fala no capítulo 13, que fala sobre o amor, que é um dos mais importantes que ele fala, e que ele fica entre o 12 e o 14, que fala sobre os dons espirituais. Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. Se não tiver o amor, a base de todos esses dons é o amor de Deus nas nossas vidas. Terceiro subtópico, a necessidade do fruto do Espírito. Nós temos essa necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22, o amor. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador, cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente. Olha só, então esse é o amor que Deus quer para a igreja. Zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, que, como diz Paulo, é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Então aqui é que o apóstolo Paulo ensina a igreja e ter os dons e com o amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 5, o caminho do amor é mais excelente que os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Então, o caminho do amor é mais excelente do que os dons espirituais. Se nós temos os dons e não temos o amor, então para nada serve, né? Como diz aqui na palavra do Senhor. Então, a síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. Os dons espirituais são ligados ao amor cristão, o mais autêntico fruto do Espírito. Então, o mais autêntico fruto do Espírito Santo é o amor. Terminando a lição de número 3, fico aqui meu abraço, meu canto a vocês, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.